Menino reclama de dor abdominal por 2 anos. Médico fica chocado com o que estava dentro. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Curitiba, março. O ar da manhã ainda guardava um leve frio do fim do inverno. Em um apartamento no 3º andar do conjunto residencial Ecoville, o pequeno Mateus estava encolhido na beirada da cama, com as mãos no abdômen. Está com dor de novo, filho? Clara sentou-se suavemente ao lado do menino. Seus olhos estavam vermelhos, cansados. O garoto assentiu com a cabeça, os lábios comprimidos como se temesse que, ao abrir a boca, soltasse um choro. Já estava acostumado com isso às dores abdominais que vinham à noite, prolongando-se até a madrugada, às vezes impedindo Mateus de dormir. Desde que Mateus completou 7 anos, tudo começou. No início, eram apenas dores leves, mas com o tempo tornaram-se mais intensas. Clara já o tinha levado a 3 clínicas e 2 hospitais em 2 anos. O resultado era sempre o mesmo. Nada grave. Pode ser algo psicológico. O menino parece bem, um pouco magro, mas sem sinais clínicos específicos. Um médico idoso da clínica no Água Verde havia dito com indiferença que a senhora devia rever a forma como cria seu filho. Criança fantasia muito. Uma hora é dor de barriga, outra hora é dor de cabeça, mas não há base nenhuma. Clara ainda se lembrava claramente da sensação naquele momento, raiva e desespero ao mesmo tempo. Mãe, eu não estou mentindo. Mateus sussurrou, os olhos avermelhados. Não, eu sei. Eu acredito em você. Clara o abraçou, com o coração cheio de perguntas sem resposta. Viviam sozinhos, sem pai. O pai abandonara os dois quando Mateus ainda estava na barriga da mãe. Clara trabalhava como contadora em uma pequena loja de móveis, o horário era flexível, mas o salário não sobrava. O cansaço não vinha do trabalho, mas sim dos olhares ao redor. As pessoas começavam a duvidar. Na última reunião de pais, a professora Manuela perguntou a Clara: a senhora já pensou que talvez o Mateus esteja buscando atenção especial? O que está querendo dizer com isso? Clara respondeu em alerta. Ele falta muito às aulas, e sempre que volta diz: estou com dor de barriga, estou tonto. Essas coisas, às vezes, podem vir da influência dos adultos. Clara ficou em silêncio. E como para se justificar, mostrou um caderno de anotações em que registrava cuidadosamente o horário das refeições, tipo de comida, tempo de duração das dores, o que acontecia depois de tomar água morna ou ir ao banheiro. A professora Manuela deu uma olhada e disse: talvez fosse bom procurar um psicólogo. Ao sair da escola, Clara segurou a mão do filho, com lágrimas prestes a cair. Mãe, eu tô bem. Hoje só doeu um pouquinho. Mateus olhou para a mãe, olhos grandes e cheios de preocupação, como se ele fosse o responsável por tudo. Não se preocupe comigo, filho. Eu vou descobrir por que você sente essa dor. Clara tentou sorrir, mas o sorriso saiu torto, como uma máscara gasta. Certo dia, enquanto Clara lavava a louça na cozinha, Marisa, sua prima, veio visitá-la. Sentou-se, serviu-se de uma xícara de chá e olhou diretamente para Clara. Tem certeza de que não está exagerando um pouco? Clara colocou o prato na prateleira, enxugou as mãos. Você acha que estou inventando coisas sobre meu filho? Não, o que quero dizer é, talvez você esteja muito preocupada. Você está sem dormir, sem dinheiro, fazendo tudo sozinha. Você lembra que teve crise de pânico no pós-parto? O Mateus é muito obediente, talvez ele esteja reagindo ao seu estado emocional. Vai embora, Marisa. Clara disse sem levantar os olhos. Clara, eu só quero ajudar. Não preciso da sua piedade. Meu filho está com dor. Não é imaginação. Não é autismo. Não é mania. Marisa ficou em silêncio por alguns segundos, depois balançou a cabeça e se levantou. Espero que você esteja certa. Clara só deixou as lágrimas caírem quando a figura da prima desapareceu atrás da porta. Naquela tarde, Mateus estava sentado na varanda com um gibi nas mãos, ao lado de seu Antônio, o idoso solteiro que morava no andar de baixo.
Ele cortava fatias de salame e colocava sobre pedacinhos de pão. Mateus, experimenta isso aqui. Eu fiz ontem. Mateus hesitou, olhou para o pátio, depois deu uma olhada rápida em direção à porta de casa. Clara havia dito para não aceitar comida de estranhos. O senhor me deu aquele pão outro dia e eu tive dor de barriga depois, Mateus falou baixinho. Seu Antônio riu e bagunçou o cabelo do menino. Você é um bom menino. Aquilo não foi o pão. Talvez você tenha comido demais. Só experimenta um pedacinho, tá uma delícia. Mateus assentiu levemente. Deu uma mordida. O gosto salgado e forte se espalhou na língua. Antônio sorriu satisfeito. Eu não tenho netos, sabia? Por isso gosto tanto de você como se fosse meu netinho. Mateus não soube o que responder. Sentia culpa em relação à mãe, mas também não queria deixar o senhor triste. Naquela noite, Mateus novamente abraçou a barriga, se contorcendo no cobertor. Clara acendeu a luz e viu o menino coberto de suor frio. Mateus. Tá doendo de novo? Minha barriga, parece que tem agulha dentro. Clara não dormiu a noite toda. Na manhã seguinte, deixou o filho faltar à escola e o levou a mais uma clínica dessa vez, na zona sul da cidade. A médica era uma mulher de meia idade chamada Fernanda Gomes. A doutora Gomes examinou com cuidado, fez ultrassom abdominal, depois balançou a cabeça. Nada preocupante. Estômago limpo, intestinos normais. Ele só está um pouco desidratado. Desidratado? Clara franziu a testa. Sim. Recomendo que ele tome mais água, evite alimentos salgados, e corte salsichas, queijos embutidos. Você está falando do seu Antônio. Clara murmurou quase sem querer. O quê? Nada, nada. Clara apertou a mão de Mateus, que mantinha a cabeça baixa, como se sentisse culpa. Clara começou a escrever um diário. Não só sobre os alimentos, mas também as emoções, os horários, até as frases que Mateus dizia, ela registrava com cuidado. 12 de março. Hoje Mateus comeu uma fatia de pão com salame do seu Antônio. 20 minutos depois começou a segurar a barriga. Perguntei, ele disse não quero deixar o senhor triste 14 de março. Mateus disse, acho que fiz alguma coisa errada, por isso minha barriga dói. Senti como se uma faca cortasse meu coração. 17 de março. Disse a ele para não aceitar mais nada do seu Antônio. Mateus assentiu. Mas sei que vai comer escondido. Por que se importa mais com os outros do que com ele mesmo? Um dia, Mateus voltou da casa do seu Antônio com um pote de geleia de maçã nas mãos. Clara não disse nada. Apenas pegou o pote e colocou na prateleira mais alta. Os dois não trocaram uma palavra durante o jantar. Você gosta do seu Antônio? Clara perguntou enquanto lavava a louça. Mateus parou. Ele é legal. Mas eu não quero mais comer, só não quero que ele fique triste. Clara se virou e o abraçou com força. Ninguém é mais importante que você. Nem mesmo a mamãe. Entendeu? Mateus assentiu, mas não tinha certeza se compreendia tudo. Abril chegou, e o tempo começou a esquentar. Clara percebeu que Mateus bebia pouquíssima água, apesar das inúmeras vezes em que ela o lembrava. Não tô com sede, ele costumava dizer. Mais uma noite, Clara acordou de um pesadelo e viu o filho tremendo, suando, com os olhos virados para cima. Mateus, ela gritou, a voz embargada de pavor. O menino não respondeu. A barriga de Mateus estava dura como pedra. As mãos e os pés gelados. Clara o enrolou num cobertor, desceu correndo as escadas, gritando por ajuda. Socorro! Por favor! Meu filho não tá respirando. Seu Antônio abriu a porta, confuso. Clara, o que foi? Saia da frente. Não preciso da sua ajuda. Clara gritou como louca. Outro vizinho, seu Luiz, e a esposa, Dona Teresa, vieram correndo.
Chamaram um táxi. Clara não podia esperar por uma ambulância. Filho, acorda, por favor, Clara implorava, sacudindo o menino no colo. No Hospital Municipal de Curitiba, Mateus foi levado imediatamente para a sala de emergência assim que chegou. Clara o acompanhava em estado de pânico, a mente girando como se estivesse presa em uma tempestade sem saída. Emergência pediátrica. Caso número 12, menino de 9 anos, dor abdominal aguda, abdômen rígido e sinais de cianose nos lábios, uma enfermeira gritou ao empurrar a maca para dentro da área de atendimento. Um médico jovem de jaleco branco, com expressão séria, aproximou-se rapidamente. No crachá lia-se Rodrigo Lemos, residente do último ano de pediatria. Precisamos hidratar imediatamente. Solicitar ultrassonografia abdominal completa. Preparar coleta de sangue e urina, ele ordenou com clareza. Clara ficou paralisada no corredor. Sentia o coração sendo esmagado. A senhora é a mãe do paciente? Perguntou uma enfermeira, gentilmente. Sou, e meu filho, e ele, e Clara balbuciou. Pode sentar aqui. Estamos fazendo tudo o que é possível. Assim que tivermos os primeiros resultados, o Dr. Rodrigo conversará com a senhora. Ela se sentou em uma cadeira de plástico gelada. Nas mãos, segurava o brinquedo favorito do filho, uma raposa de pelúcia antiga. Apertava com tanta força que os dedos ficaram esbranquiçados. Uma hora depois, Rodrigo voltou com um dossiê grosso nas mãos. Sentou-se de frente para Clara. Dona Clara, eu revisei os primeiros exames. Há sinais de inflamação nos órgãos internos. Mas, por enquanto, não conseguimos identificar claramente a causa. Pode ser apendicite? Clara perguntou, trêmula. Pode. Mas o ultrassom não mostrou apêndice dilatado nem líquido livre na cavidade abdominal. O que nos chamou a atenção foi o rim direito dilatado, presença de sangue microscópico na urina, porém sem sinais claros de infecção. Estamos suspeitando de uma lesão mais profunda. Meu Deus, Clara levou as mãos à cabeça, as lágrimas escorrendo. No momento, precisamos de uma avaliação urgente. Talvez tenhamos que fazer uma cirurgia exploratória, caso o quadro não melhore nas próximas 2 horas. Preciso que a senhora assine o termo de consentimento. Por favor, e só salve meu filho. Rodrigo assentiu, o olhar firme e ao mesmo tempo solidário. Diferente de todos os médicos que Clara conhecera até então. Enquanto aguardava, Mateus permanecia na sala de observação. Ele não estava totalmente consciente, respirava com dificuldade, os olhos semiabertos. Clara entrou e segurou a mão do filho. Mateus, consegue me ouvir? O menino se mexeu levemente. Mãe, e não fica brava, e eu não comi mais pão do seu Antônio. Tá tudo bem, meu amor. Mamãe tá aqui. Clara respondeu com a voz embargada. A porta da sala se abriu com força e uma enfermeira gritou, o Dr. Rodrigo. Frequência cardíaca em queda. Clara foi retirada às pressas da sala, mas ainda conseguiu beijar a testa do filho. Na sala de espera, Dona Teresa, a vizinha que havia ajudado Clara a pegar o táxi no dia anterior, chegou acompanhada do marido. Clara, a gente soube pela Marisa. Como ele está? O Mateus está lá dentro, e disseram que vão operar se não descobrirem logo o que é. Clara se agarrou à senhora como se fosse sua última âncora em meio a um redemoinho. Seu Luiz, o marido, franziu o senho. Ouviu seu Antônio dizer que o menino era sensível. Que sempre que ele dava pão, o garoto passava mal. E mesmo assim ele continuou dando? Eu avisei, e mais o Mateus tem um coração tão bom, e Clara mal conseguia falar. Clara, a gente não te culpa. Mas se houver algo sério, você precisa contar tudo aos médicos. Aquele homem, e tem algo estranho. Dona Teresa falou em voz baixa. Clara não respondeu. Mas dentro dela, um sentimento de culpa e raiva começava a arder como brasas sufocadas por muito tempo. 2 horas depois, o Dr. Rodrigo apareceu vestindo a roupa cirúrgica. Precisamos operar agora.
Pode ser um quadro agudo relacionado ao sistema urinário ou uma infecção profunda que os exames não conseguiram detectar. Clara assinou os papéis com as mãos tremendo como galhos secos. Rodrigo tocou levemente seu ombro. Eu mesmo vou operar. Confie em mim. As portas da sala de cirurgia se fecharam. Clara voltou a ficar sozinha, com a raposa de pelúcia nas mãos, recordando todas as vezes em que fora ignorada, desacreditada, desprezada. 1 hora depois, Marisa chegou com expressão aflita. Você ainda não comeu nada? Clara não respondeu. Me perdoa, Clara. Eu estava errada. O Mateus nunca inventou. Clara virou-se, com um olhar cortante. Eu disse isso desde o começo. Mas alguém me ouviu? Eu sei. Não tenho desculpas. Eu só me senti impotente. Marisa sentou-se, segurou a mão da prima. Mas você foi muito corajosa. Clara deu um sorriso amargo. Não quero elogio. Só quero que meu filho não sofra mais. Enquanto aguardavam, seu Antônio também apareceu no hospital. Aproximou-se timidamente do balcão da recepção e perguntou à enfermeira. O menino Mateus, e como ele está? A enfermeira apontou para a sala de espera. Ele caminhou até lá, hesitante, prestes a falar, mas Clara ouviu. O que o senhor está fazendo aqui? Clara, e eu soube, e só queria saber como ele está. O Mateus está na sala de cirurgia. A voz de Clara era de puro gelo. Seu Antônio ficou em silêncio, o rosto pálido. O senhor sabe o que eu disse para meu filho? Que ele não podia aceitar nada do senhor. Eu não quis fazer mal. Só gostava muito dele. Sabe o que acontecia toda vez que ele comia algo que o senhor dava? Ele sentia dor. E o senhor sabia. Mas continuava. Por quê? Eu achei que era coincidência. Eu nunca forcei. Clara se levantou de súbito. O Mateus me disse, dele falou que se eu não comesse, ele ia ficar triste. O senhor usou o afeto para fazer meu filho sentir culpa. O senhor não é mau, mas foi irresponsável. Seu Antônio abaixou a cabeça, incapaz de dizer uma só palavra. Virou-se e se afastou lentamente, a silhueta encurvada sob a luz fria do hospital. A cirurgia durou mais de 2 horas. Clara adormeceu exausta, a cabeça caída sobre a cadeira. Dona Teresa cobriu seus ombros com um lenço leve. Ninguém disse nada. Por fim, a porta da sala cirúrgica se abriu. Rodrigo saiu, a testa coberta de suor. A cirurgia foi um sucesso. Mas encontramos algo inesperado. Clara se levantou num salto. Como está meu filho? O Mateus tinha dilatação em todo o sistema urinário do lado direito. Fizemos uma endoscopia e removemos várias pedras. Pedras. Clara ficou em choque. Cálculos renais. Grandes. Algumas com pontas cortantes, que causaram lesões e inflamações crônicas. Para ser sincero, nunca vi algo assim em uma criança de 9 anos. Clara sentiu como se tivesse levado um tapa no rosto. Anos de consultas, exames e ninguém percebeu? Ele vai sobreviver? O garoto vai precisar de monitoramento especial no hospital. Mas acredito que sim. Fizemos a lavagem da cavidade abdominal, suturamos os ferimentos. Agora ele está sendo levado para a sala de recuperação. Clara sentiu, as lágrimas caindo sem parar. Não conseguia falar. Só sabia que uma verdade terrível acabará de ser revelada como uma máscara arrancada à força após 2 anos de encobrimento. Mateus ainda estava inconsciente após a cirurgia. Deitado, o rosto pálido, a respiração tão leve que mal se notava. Um pequeno tubo de soro no braço, e o monitor emitindo sons regulares dos sinais vitais. Clara sentou-se ao lado do filho, os olhos fundos pela insônia. Diante dela, um curativo branco cobria a longa incisão no abdômen do menino. Seu coração apertava toda vez que olhava. Meu amor. Mamãe está aqui.
Não vai a lugar nenhum. Clara segurou a mão do filho, sussurrando. A porta se abriu. O doutor Rodrigo entrou junto com outro médico, um homem de meia idade com cabelos grisalhos. O crachá dizia, Dr. Renato Ferreira, especialista em urologia chamado para a consulta. Boa tarde, Dona Clara, disse o doutor Ferreira com voz calma e grave. Serei responsável pelo acompanhamento pós-operatório do Mateus. Clara se levantou, tensa, doutor, cálculos renais, como uma criança pode ter isso? E ninguém descobriu em 2 anos? Rodrigo trocou um olhar com o colega e falou devagar. Discutimos o caso. A situação do Mateus é bastante incomum. A quantidade de cálculos é grande, e se formaram ao longo de meses, talvez mais de 1 ano. Parte do problema foi o quadro clínico pouco específico. Pouco específico? Clara quase riu. Ele teve dor abdominal por 2 anos. Insônia, perdeu peso, não comia direito. E todo mundo dizia que era psicológico. Doutora Ferreira pousou a mão em seu ombro, com delicadeza. Entendo a sua revolta. Mas, neste momento, o mais importante é descobrirmos a causa da formação dos cálculos. Para evitar que aconteça de novo. O senhor está falando da alimentação? Clara perguntou, já com a voz tremendo. Rodrigo assentiu, vou fazer algumas perguntas. A senhora poderia descrever detalhadamente os alimentos que ele costuma consumir? Clara respirou fundo, Mateus, e não comia de forma regular. Era muito seletivo. Quase não bebia água. E comia salsicha, biscoitos, geleia de maçã, presunto cru, coisas que o seu Antônio sempre dava para ele. O quê? Seu Antônio? Rodrigo franziu a testa. Ele é o vizinho do andar de baixo. Um senhor que mora sozinho, muito e aparentemente gentil. Sempre dava comida para o Mateus. No começo eu fiquei grata. Mas depois percebi que, toda vez que Mateus comia algo dele, ele sentia dor. O doutor Ferreira anotou com cuidado, alimentos salgados, secos, ricos em proteína e com pouca ingestão de água são condições ideais para a formação de cálculos. Muito típico. Acredito que a dieta seja a principal causa. Clara de repente sentiu falta de ar. Uma mistura sufocante de raiva e culpa apertava seu peito. Eu desconfiei, e mais ninguém me escutou. Todos diziam que eu estava exagerando, que eu imaginava coisas. Minha prima, os médicos anteriores, até a professora. Todos disseram que Mateus estava dramatizando. Mas ele estava, sendo ferido dia após dia. Rodrigo abaixou a cabeça, a voz mais baixa, a culpa não é sua. É do sistema e da negligência de quem tinha responsabilidade. Não, Clara balançou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas, a culpa é minha. Porque não consegui impedir meu filho de comer aquilo. Porque fui fraca. Porque tive mais medo de magoar o vizinho do que de proteger meu filho. O silêncio tomou conta da sala. 2 dias depois, Mateus acordou pela primeira vez. Abriu os olhos devagar, o olhar turvo, mas ainda assim reconheceu a mãe. Mãe! Clara correu até ele, a voz embargada, você acordou. Meu amor, você me deixou apavorada. Minha barriga, e não dói mais, e Mateus murmurou. Clara beijou a testa do filho, desabando em lágrimas. Já passou. Vai ficar tudo bem. Rodrigo entrou, com um raro sorriso, nosso pequeno guerreiro, bem-vindo de volta. Mateus tentou esboçar um sorriso fraco. Naquela tarde, Clara pediu para sair por um tempo. Não sabia por que seus passos a levaram de volta ao antigo prédio, mas foi o que aconteceu. No caminho, passou por uma padaria conhecida, onde costumava comprar pão todas as manhãs. Clara, a atendente, Lúcia, a chamou. Soube da cirurgia do Mateus, você está bem? Clara assentiu, e ele está se recuperando. Lúcia baixou o tom de voz, você sabia? O prédio todo está comentando sobre o seu Antônio. Tem gente dizendo, que ele sabia que o Mateus não podia comer aquelas coisas, mas mesmo assim insistia.
Clara mordeu o lábio e não estou dizendo que ele fez por mal. Mas ele feriu meu filho sem precisar levantar um dedo. Lúcia suspirou e nunca vi ele próximo de ninguém além do Mateus. Como se ele vivesse por causa dele. Naquela noite, Clara voltou ao prédio. Desceu direto ao apartamento do andar de baixo e bateu 3 vezes com firmeza. A porta se abriu. Seu Antônio apareceu, visivelmente mais velho. Não demonstrou surpresa ao ver Clara. Eu sabia que um dia você viria. Precisamos conversar, disse Clara, a voz fria. Sentaram-se frente a frente na sala modesta. Sobre a mesa, ainda havia um prato de biscoitos e um pote de geleia. O Mateus acordou. Está vivo. Mas o rim dele ficou com danos permanentes. Pode entrar em insuficiência a qualquer momento se tiver recaída. Antônio permaneceu em silêncio. Clara falou pausadamente, com firmeza: o senhor não tentou matar meu filho. Mas o senhor é o motivo pelo qual ele sofreu por 2 anos. Eu não sabia. Eu só queria vê-lo feliz. Feliz? O senhor o forçou a comer. Manipulou com sentimentos. Prendeu meu filho pela culpa. Ele tem 9 anos. O senhor sabia que ele chorou e me disse: e se eu não comer, o seu Antônio vai ficar triste? A voz de Antônio falhou: eu não tenho netos. Não tenho ninguém. O Mateus era a única coisa que me fazia sentir vivo. Eu não tive mais intenções. Mais intenções não são necessárias. Basta ser egoísta. E o senhor foi. Com uma criança. Seu Antônio abaixou a cabeça, sem resposta. Clara se levantou. Não vim ouvir desculpas. Só quero que o senhor entenda: de Mateus não é remédio para a solidão de ninguém. Ele é uma criança. Ele precisa viver. Ela virou as costas, sem olhar para trás. Na manhã seguinte, o prédio estava agitado. No quadro de avisos do condomínio, surgiram 2 grandes cartazes. Não aceite alimentos de vizinhos. Proibido contato com crianças sem responsável presente. Clara não foi quem os escreveu. Pode ter sido Lúcia. Pode ter sido Dona Teresa. Ou outro morador. Mas todos entenderam. Todos viram. Alguém já dissera: seu Antônio é o velhinho mais gentil do prédio. Hoje, ninguém mais repetia essa frase. Seu Antônio ainda morava lá. Mas a porta de seu apartamento permanecia sempre fechada. Cada vez que alguém passava por perto, os passos diminuíam e os olhares carregavam desconfiança. Nenhuma criança ia mais pedir doce. Os pais evitavam cruzar o corredor onde ele costumava sentar. Clara voltou ao hospital e encontrou Mateus tentando se sentar. Rodrigo estava à sua frente, com um livrinho de histórias ilustradas sobre o corpo humano. Sabia, Mateus? A pedra no rim é como uma pedrinha pequena que vive lá dentro. E se ela fica muito tempo, machuca toda a casa onde mora. E o senhor tirou a pedra de mim, né? Mateus perguntou. Rodrigo assentiu: e tiramos. Agora sua casinha está sendo reformada. Clara observou o filho, e pela primeira vez viu um leve sorriso se formar nos lábios dele, mesmo que ainda fraco. 3 dias após a cirurgia, Mateus começou a ficar mais lúcido. Mas Clara sentia claramente que seu filho já não era mais uma criança como antes. O corpo estava visivelmente mais frágil, os movimentos lentos, o olhar marcado pelo cansaço. Mãe, eu vou ter que ficar no hospital para sempre? Mateus perguntou, passando os dedos devagar sobre o curativo no abdômen. Claro que não. Só mais um tempo. Até você ficar forte de novo, tá? Clara sorriu, acariciando os cabelos do filho. Mas nem ela mesma tinha certeza de nada. Mais tarde, o doutor Rodrigo veio fazer nova avaliação. Observou o curativo com atenção, conferiu os sinais vitais. O garoto está reagindo bem. Mas me preocupo com os níveis renais. Talvez precisemos avaliar a função de filtragem.
O que isso quer dizer? Clara perguntou, preocupada. O rim direito ficou dilatado por muito tempo, pode ter comprometimento duradouro. Vamos acompanhar de perto. Se necessário, encaminharemos para um centro especializado em São Paulo. São Paulo? Clara repetiu. Sim. Lá há um centro de nefrologia pediátrica referência no sudeste do país. Se a função renal não melhorar em até 48 horas, será necessário o encaminhamento. Clara assentiu, tonta. Cada nova informação era como mais uma lâmina cravada no cansaço acumulado. À noite, Mateus voltou a ter febre leve. Uma enfermeira entrou para medir a temperatura e avisou o plantonista. Mãe, tô com frio. Mateus sussurrou. Clara puxou o cobertor, encostou a mão na testa do filho, tá com febre. Espera um pouquinho, alguém já vem, meu amor. A enfermeira-chefe, Dona Carla Aguiar, chegou acompanhada do médico plantonista, Dr. Vitor Nogueira, um homem de pouco mais de 40 anos, voz firme. Precisamos iniciar antibiótico agora. Pode ser uma infecção por reação pós-operatória. Nogueira inseriu o acesso intravenoso no braço de Mateus. O menino gemeu baixinho, dói. Você consegue, Mateus. Clara apertou a mão do filho. Dona Carla tranquilizou, é um antibiótico de amplo espectro. Vamos repetir o hemograma amanhã cedo. Clara anotou tudo em seu caderno. Dia 4 pós-cirurgia, febre leve. Iniciado Tazocin. Rosto do Mateus tenso por 15 minutos. Corpo ainda gelado. Na manhã seguinte, o exame de sangue apontou leucócitos ligeiramente elevados. Clara foi chamada ao consultório do Dr. Rodrigo. Clara, não quero esconder nada. Ainda não identificamos a causa da febre da noite passada. E a função renal não está melhorando como esperávamos. O que pretende fazer? Clara perguntou, pálida. Encaminhar para São Paulo. O centro infantil de lá tem toda a estrutura para hemodiálise pediátrica, se for necessário. Eles também podem detectar com precisão qualquer dano oculto no sistema urinário. Clara assentiu. Não questionou, não contestou. Sabia que agora não havia mais tempo a perder. Naquele meio-dia, uma ambulância especializada foi acionada. Mateus foi ligado a monitores de batimentos e pressão arterial, deitado em uma maca com sistema anti-choque. Clara permaneceu ao seu lado durante toda a viagem de mais de 2 horas de Curitiba até São Paulo, com o coração em turbulência, entre uma tênue esperança e um medo que não tinha nome. Mãe, tá longe ainda? Mateus perguntou baixinho. Falta pouco. Só mais um pouquinho, meu amor. Clara ajeitou os cabelos molhados de suor na testa do filho. Ao chegar ao centro médico da Universidade de São Paulo, uma equipe de enfermeiros e médicos já aguardava. Uma médica jovem se apresentou. Sou Lúcia Martins, residente da nefrologia pediátrica. Vamos assumir o caso do Mateus. Clara assentiu, sem forças para fazer qualquer outra pergunta. No novo quarto, Mateus foi novamente conectado a todo o sistema de monitoramento. Desta vez, coletaram sangue de ambos os braços. Um aparelho de ultrassom moderno foi utilizado, a sonda fria pressionada contra o abdômen do menino fez estremecer levemente. Clara ficou em silêncio ao lado, anotando cada informação. Cada palavra dita pelos médicos, ela tentava memorizar: creatinina, ureia no sangue, eletrólitos, pressão de filtração glomerular. Quando a enfermeira saiu, Lúcia Martins falou baixinho com Clara. Li o prontuário. Vi que você é muito detalhista. Anota até o que o Mateus come todos os dias. Porque ninguém acreditava em mim. Então eu tive que registrar. Se eu não escrevesse, meu filho seria esquecido. Clara respondeu, os olhos fixos no monitor piscando com os batimentos cardíacos. Lúcia assentiu. Eu entendo. Fui uma criança com doença crônica. Sei como é ter que provar que se está realmente sofrendo. Clara virou-se surpresa. Lúcia sorriu. Tive asma grave quando pequena.
Sempre que tinha crise, diziam que eu era muito sensível. Só quando quase morri por insuficiência respiratória é que começaram a me ouvir. Clara olhou nos olhos daquela médica pela primeira vez, sentiu que alguém realmente a compreendia. À noite, Mateus voltou a ter febre alta. O alarme soou, enfermeiras correram para o quarto. 39,6 graus. Preparem infusão gelada. Lúcia Martins entrou com um carrinho de equipamentos. Mateus, está me ouvindo? Sim, estou cansado. A voz de Mateus era fina como papel. Lúcia o tranquilizou. Vai ficar tudo bem. Eu vou te ajudar. Só precisa respirar devagar. Clara segurou a mão do filho pela primeira vez e chorou na frente da médica. Por favor, não deixem ele sofrer mais. Lúcia olhou para os dois, os olhos também marejados. Eu farei tudo o que puder. Eu prometo. Às 3 da manhã, a febre caiu. Mateus adormeceu. Clara sentou ao lado, o rosto apoiado nos braços, e cochilou. Em sonho, ela se viu em meio a uma floresta coberta de névoa. Corria procurando Mateus, chamava por ele. Mas só ouvia ecos. Quanto mais corria, mais densa a neblina. Até que uma mãozinha agarrou a dela. Era Mateus. Mas ele chorava. Chorava sem som. Clara acordou sobressaltada. A luz do quarto ainda estava acesa. Mateus respirava tranquilo. Ela suspirou, o suor frio corria pelas costas. Levantou-se e saiu para o corredor, respirando o ar frio no meio da quietude do hospital. Lúcia também estava ali, segurando um copo de café frio. Você não foi para casa hoje? Clara perguntou. Fiquei. Caso o menino voltasse a ter febre. Obrigada. Lúcia a olhou. Sabe, nós, que usamos jaleco branco, muitas vezes não temos certeza de nada. Mas uma coisa eu aprendi cedo, a intuição de uma mãe e nunca é aleatória. Clara parou por um momento. Lúcia continuou. Se tem algo que me faz acreditar que o Mateus vai sobreviver, é porque ele tem uma mãe que nunca desistiu. Pela primeira vez em dias, Clara sentiu o coração aliviar um pouco. Não era paz. Mas como uma boia jogada no meio de um mar revolto. Na manhã seguinte, Mateus acordou sem febre. Rodrigo, de Curitiba, ligou para saber notícias. Clara colocou no viva voz. Olá, guerreiro. Ouvi dizer que ontem você assustou todo mundo de novo? Mateus sorriu levemente. Não lembro direito e só lembro do médico com jaleco azul. Então da próxima vez eu vou usar vermelho, para não te entediar. Rodrigo riu. Clara interveio. Obrigada. Se não fosse por você, Mateus não teria passado daquela noite. Só fiz o que um médico deve fazer. Quem salvou Mateus e foi você. Rodrigo respondeu. Clara apertou a mão do filho, os olhos brilhando. Não precisava de elogios. Só precisava que, enfim, alguém dissesse, ela estava certa. A segunda cirurgia de Mateus foi marcada para a manhã seguinte. Desta vez, seria uma intervenção principal para tratar as lesões internas e avaliar diretamente o grau de comprometimento do sistema urinário após meses de inflamação causada pelos cálculos. Lúcia Martins foi quem preparou Mateus. Ajoelhou-se e retirou cuidadosamente o curativo do braço do menino. Mateus, hoje vamos ajudar a deixar a casinha na sua barriga bem limpinha, tá? O menino assentiu, ainda sonolento. Eu vou dormir de novo? Vai sim. Mas quando acordar, vai se sentir bem melhor. Clara ficou ao lado, abraçando o filho por um longo tempo antes de deixarem levá-lo à sala de cirurgia. Seu coração se apertou quando as portas de inox se fecharam, separando-a de seu pequeno guerreiro que mais uma vez entrava em uma batalha pela vida. Sala cirúrgica número 3. O ar frio e esterilizado. Dr. Álvaro Muniz, chefe da urologia pediátrica do Centro São Paulo, era o responsável pelo procedimento. Tinha lido todo o histórico e as anotações da cirurgia de emergência em Curitiba feitas por Rodrigo.
Vamos fazer laparoscopia combinada com abordagem aberta. Prioridade é preservar ureter e cálice renal direito. Se houver fibrose intensa, será necessário colocar sonda duplo J. Disse, a máscara escondendo sua expressão firme. Lúcia estava na mesa de instrumentação, coordenando o suporte. O monitor endoscópico foi ligado. Mateus estava sob anestesia total. Seu coração batia regularmente sob o brilho azulado do aparelho. Vamos começar. Bisturi elétrico. O som do monitor marcava os segundos como batidas de um relógio de tensão. Do lado de fora, Clara esperava na sala destinada aos familiares. Não tinha mais lágrimas. Sentada imóvel, abraçava o caderno de anotações já amarrotado. Cada página trazia uma dor registrada, do gemido, o dia da crise, a fatia de salame, a colher de geleia. Dona Teresa ligou de Curitiba. Clara, você está bem? Tô esperando. A cirurgia começou 6h30. Já são mais de 8. Todo mundo aqui está rezando pelo Mateus. Hoje cedo colocaram um cartaz no portão do prédio, e não se cale se sentir que algo está errado. Clara fechou os olhos. Seu coração afundou. Queria que tivessem me ouvido antes. Na sala de cirurgia, a operação entrava em fase crítica. As imagens do endoscópio surgiam nítidas na tela. Dr. Muniz observava atento, a voz mais grave. O cálice renal direito está muito dilatado. Parede do ureter com sinais de edema. Preparar para extração do cálculo. Um instrumento fino como uma pinça longa foi inserido. Tem um aqui, mais de 1 centímetro de diâmetro. Superfície cortante. Esse causava inflamação crônica. Lúcia leu ao ver o primeiro cálculo sendo removido. Tem mais. Tem cálculo no bacinete renal. Mais difícil. Precisamos ajustar o ângulo do endoscópio. Disse Muniz, sem tirar os olhos do monitor. Mais 4 cálculos foram retirados. Cada um com forma diferente, um branco acinzentado, outro escuro como carvão, todos ásperos e cortantes como pequenas lâminas cravadas nas vísceras de uma criança. Meu Deus, e murmurou um residente, sem conseguir se conter. Muniz respondeu em tom seco. Silêncio. Continuem. Lúcia virou-se, respirou fundo. Sabia que aquilo era a reação comum de quem nunca havia visto de perto as consequências reais de uma dieta apenas um pouco salgada e proteica. Há quanto tempo esse menino convivia com isso? O residente perguntou, agora com respeito. Pelo menos 1 ano. Talvez mais. Lúcia respondeu. Muniz concluiu. Mucosa com inflamação crônica. Sem perfuração. Mas os cálculos deformaram a estrutura renal. Vamos colocar sonda duplo J, fechar. A cirurgia durou quase 3 horas. 6 cálculos no total foram extraídos. A equipe ficou em silêncio. Ninguém fez piadas. Ninguém sorriu. Todos sentiam que haviam desenterrado um segredo que jamais deveria ter sido escondido. Clara levantou-se quando as portas da sala se abriram. Lúcia foi a primeira a sair. Terminamos. Ela disse, segurando a mão de Clara. Mateus está indo para a sala de recuperação. Ele está vivo? Clara sussurrou, sem acreditar no que perguntava. Sim. Mas você precisa se preparar. O rim direito está danificado permanentemente. Ainda funciona, mas não completamente. Clara ficou em silêncio. Lúcia continuou. A parte boa é que retiramos todos os cálculos. Sem sinais de câncer ou necrose. Agora é esperar o corpo do seu filho se recuperar. Obrigada. Obrigada, e Clara murmurou, quase desabando. Mateus acordou 3 horas depois, na UTI. Luz amarela suave, cheiro de antisséptico, barulho constante da bomba de oxigênio. Clara estava ao lado, tremendo, segurando a mão do filho. O menino se mexeu levemente, depois abriu os olhos. Mãe, e já acabou? Acabou, filho.
Você foi incrível. Clara chorou, pela primeira vez em dias, de alívio. O doutor tirou e as pedras? Mateus perguntou baixinho. Clara assentiu, tentando sorrir. Sim. Todos eles. Nada mais vai te machucar. À noite, Lúcia voltou para fazer uma nova avaliação. Sentou-se ao lado de Clara depois de revisar o prontuário. Vamos manter a observação por mais uma semana. Se tudo correr bem, Mateus poderá ter alta. Depois virá o acompanhamento de longo prazo. Mas, por agora, você pode respirar um pouco. Clara segurou a mão dela. Lúcia, o que eu faço com esse sentimento? Que sentimento? De ter deixado meu filho sofrer por 2 anos. Eu desconfiei, chorei, lutei. Mas não consegui impedir que acontecesse. Lúcia ficou em silêncio por um momento, depois disse. Ninguém ensina uma mulher a ser mãe em uma situação como essa. Você fez tudo o que podia. Tem culpa? Sim. Mas a maior culpa é daqueles que não ouviram. Clara fechou os olhos, e as lágrimas voltaram a cair. Você pode escrever tudo isso. Contar essa história. Mostrar para outras mães que elas não são loucas, nem fracas, nem estão sozinhas. Clara não respondeu. Mas aquela ideia havia criado raízes. 3 dias depois, Rodrigo veio de Curitiba até São Paulo visitar Mateus. Quando entrou no quarto, Mateus gritou animado. Médico de verde. Rodrigo riu. Olá, meu guerreiro. E então, sua barriga está mais calma agora? Mateus assentiu, e perguntou. O médico já tirou a lanterna da minha barriga? O quê? Rodrigo ficou surpreso. Clara riu baixinho. Na última cirurgia, ele sonhou que você usava uma lanterna para procurar as pedras dentro da barriga dele. Rodrigo sorriu com um brilho nos olhos. Pois é, essa lanterna trabalhou bastante. Mateus olhou para a mãe, o olhar mais tranquilo. Agora eu não tenho mais medo. Clara saiu do quarto naquela tarde nublada, o ar do hospital impregnado com cheiro de antisséptico e uma melancolia silenciosa. A chuva fina começava a cair, cada gota batendo na janela como uma batida de uma música triste sem fim. Lúcia Martins a alcançou no longo corredor, segurando um maço de papéis. Clara, acabei de imprimir a análise da dieta do Mateus com base nos seus relatos. Acho que está na hora de sermos diretas. Clara assentiu. Não quero mais fugir disso. Sentaram-se à mesa de trabalho em um canto da ala de nefrologia pediátrica. Na tela do computador, uma planilha reunia ingestão de água, tipos de alimentos, momentos de dor, tudo com data e hora. Lúcia apontou para a coluna dos alimentos. Estes são os que sempre apareciam antes das crises: presunto cru, salame seco, biscoitos salgados, geleia de maçã, queijo manchego curado. Todos vindos do seu Antônio. Clara disse, olhando fixamente para a tela como se estivesse se acusando. Lúcia assentiu. São alimentos ricos em purinas, com alto teor de sódio, pouca fibra, e exigem muito esforço dos rins. Com a baixa ingestão de água, o risco de formação de cálculos é extremamente alto. Clara apertou as mãos, os nós dos dedos esbranquiçados. Eu vi. Eu desconfiei. Mas fui fraca porque ele sorria de forma gentil, porque meu filho dizia que ele vai ficar triste se eu não comer. Lúcia a olhou e disse com voz firme. Esse é o laço emocional. E a primeira pessoa que caiu nele e não foi seu filho. Foi você. Clara baixou a cabeça e murmurou. Me sinto como uma assassina indireta. Lúcia não se apressou em contrariar. Deixou o silêncio se alongar por alguns segundos antes de responder suavemente. Clara, você não matou ninguém. Você foi quem levou Mateus ao hospital, quem anotou tudo, quem o salvou de um ciclo de dor em que todos os outros viraram o rosto. Mas eu não salvei a tempo. 2 anos. 2 anos de sofrimento. Levei ele a 5 lugares, 6 médicos, e ninguém encontrou nada. Lúcia balançou a cabeça.
Não é culpa sua que o sistema não saiba ouvir. Mas foi a sua persistência que manteve o Mateus vivo. Se você tivesse acreditado nos outros e desistido, ele não estaria aqui. Clara cobriu o rosto e chorou. Sinto como se eu fosse mãe e culpada ao mesmo tempo. Lúcia não disse mais nada. Mas retirou um envelope. Este é o termo de adesão ao programa de acompanhamento pós-cirúrgico. Acredito que o Mateus precisará de cuidados contínuos por pelo menos 1 ano. Se houver qualquer sinal de recorrência, poderemos agir cedo. Clara pegou o envelope como quem segura uma responsabilidade que agora era um plano de sobrevivência. Na manhã seguinte, Mateus acordou se sentindo melhor. Movia-se com mais facilidade, sem febre, a pele já não estava tão pálida quanto antes. Clara sentou-se ao lado da cama e limpou o rosto do filho com um pano morno. Mãe, quando a gente vai para casa? Em breve. Faltam só alguns exames. Clara respondeu com doçura. Mateus assentiu, e perguntou em voz baixa. Mãe, e você está brava com o seu Antônio? Clara parou por um instante, os olhos escurecendo um pouco. Não estou brava. Mas nunca mais vou deixá-lo se aproximar de você. Mas ele não quis me machucar. É verdade. Mas ele não soube ouvir. E quem não sabe ouvir e não pode cuidar de ninguém? Mateus olhou para o teto por um tempo e depois disse. Eu não queria que ele ficasse triste. Mas agora, e eu também não quero sentir dor. Clara sorriu com os olhos marejados. Você está crescendo, meu amor. No início da tarde, o Dr. Álvaro Muniz veio examinar o curativo e revisar as imagens mais recentes. Observou com cuidado e disse. A parte direita do rim ainda está levemente dilatada. Mas com uma dieta correta e acompanhamento regular, ele pode viver sem precisar de outra intervenção. Sem diálise? Clara perguntou. Ainda não é o caso. Mas se não houver mudança radical, o risco continua. E uma recorrência geralmente é mais grave que a primeira vez. Clara assentiu. Vou lembrar de cada palavra sua. Muniz sorriu, raramente. O Dr. Rodrigo de Curitiba mandou os parabéns. Ele disse que o Mateus é um caso 1 em 1 milhão. Naquela tarde, Mateus desenhou. Pegou sua caixa de lápis de cor e pintou com atenção um homem de jaleco verde segurando uma lanterna enorme. Clara viu o desenho e perguntou. Quem é esse? O Dr. Rodrigo. Ele usou essa lanterna para procurar as pedras na minha barriga. Você desenha muito bem. Vou desenhar a doutora Lúcia também. Ela é tipo e uma encanadora que arrumou minha barriga. Clara riu. Havia muito tempo que não se sentia tão leve por dentro. À noite, Clara ficou sozinha num canto do corredor. Pegou o celular e releu mensagens antigas de Marisa, da professora Manuela, das pessoas que duvidaram dela. Depois, apertou o botão de gravação e falou. Eu sou Clara. Mãe do Mateus. Já me chamaram de mãe exagerada. Já fui dispensada por médicos por uns sintomas vagos. Mas meu filho quase morreu por algo que ninguém quis escutar. Esta é uma mensagem para todos aqueles que já se calaram. Ela salvou a gravação. Ainda não era hora de enviar. Mas ela sabia, desse momento chegaria. Uma semana depois, Mateus recebeu alta. A doutora Lúcia entregou a Clara todos os documentos e a agenda de retornos, cardápio orientado, e a tabela de ingestão de água. Lembrem-se em pelo menos 1,5 litro de água por dia. Nada de salsicha. Nada de presunto cru. Nada de enlatados. Mateus fez cara feia. Então eu vou comer o quê? Lúcia riu. Peixe no vapor, legumes cozidos, arroz macio. Se quiser ficar forte, tem que colaborar. Mateus balançou a cabeça. Estou com saudade da salsicha. Clara respondeu na hora. Quer voltar pro hospital? Não. Mateus ergueu as mãos rendido. Os três riram juntos.
Pela primeira vez, o riso não foi contido pelo medo. No táxi de volta a Curitiba, Clara olhava o filho adormecido apoiado em seu ombro. O caminho de volta era longo, mas, dessa vez, ela não o achava distante. Ao passarem por um posto de parada, o motorista, um senhor chamado Manuel, comentou: "O menino passou por cirurgia? Ainda parece fraquinho." "Sim." Clara respondeu. "Você é forte." "Eu tive um filho com problema no coração. Rodei hospital por hospital. Nada dói mais do que ver um filho chorar e não poder fazer nada." Clara disse suavemente: "Eu sei." O motorista assentiu, sem dizer mais nada. Mas no olhar de ambos havia uma cumplicidade silenciosa, como um laço invisível entre aqueles que já caíram e se levantaram por alguém menor do que eles mesmos. Na tarde em que Mateus voltou a Curitiba, Clara não foi direto para casa. Levou o filho para ficar temporariamente na casa da Dona Teresa, a vizinha que sempre esteve com ela, mesmo quando o mundo parecia ter virado as costas. Dona Teresa abriu a porta e abraçou Mateus com os olhos marejados. "Menino bom, e você sofreu de novo, né?" Mateus sorriu e assentiu levemente. Ainda estava fraco, mas seus olhos brilhavam muito mais do que antes. "Já não dói tanto, vovó. Agora é só não comer mais salsicha que fica tudo bem." Clara olhou para o filho. Aquela frase inocente, dita com tanta naturalidade, doía no peito. Mas foi justamente ela que obrigou os adultos a encarar o que antes ignoravam. Na manhã seguinte, Clara levou Mateus para dar uma volta e respirar ar fresco. Quando chegou ao pátio do condomínio, notou algo diferente. Diante do grande mural de avisos no pátio, algumas pessoas estavam reunidas. Lúcia, a moça da padaria, acabava de colar um novo cartaz. "Ficamos calados por tempo demais. Nunca deixe uma criança pagar pelo excesso de confiança dos adultos." Abaixo, uma lista de alimentos com alto risco de causar pedras nos rins, em negrito. O primeiro a falar foi seu Luiz, marido de Dona Teresa. Sua voz saiu firme. O seu Antônio sabia que o Mateus passava mal toda vez que comia salsicha, e mesmo assim continuou dando. Uma senhora, Dona Célia, moradora do quarto andar, acrescentou: "Meu filho já trouxe uma geleia do seu Antônio. Lembro bem, naquele dia teve diarreia o tempo todo. Você lembra que eu comentei que ele sempre ficava de olho no horário das crianças voltando da escola? Via ele chamando os pequenos para dar doce toda a tarde." Completou uma mãe chamada Beatriz. Clara se aproximou, todos os olhares se voltaram para ela. Ninguém disse nada, mas era claro que esperavam ouvir dela. "O Mateus quase morreu." Clara disse, sem rodeios. O grupo ficou em silêncio. "Fizemos 2 cirurgias. Os médicos tiraram 6 pedras do rim do meu filho. Todas causadas por uma dieta pobre em água, rica em sódio, os alimentos que o seu Antônio costumava dar para ele, mesmo depois de eu ter pedido várias vezes para parar." "Você acha que ele fez de propósito?" alguém perguntou. Clara ficou alguns segundos em silêncio, depois respondeu calmamente: "Não acho que ele quis matar ninguém. Mas ele usou afeto para pressionar meu filho. Se aproveitou da ingenuidade de uma criança para preencher sua solidão. E quando meu filho dizia não, ele o fazia se sentir culpado." Aline interveio: "Todos nós confiamos nele. Porque ele era solitário, porque falava com gentileza. Mas gentileza não se mede por um sorriso. Ela precisa ter limites." Naquela noite, um grupo de moradores foi até a porta do apartamento do seu Antônio. Clara foi junto. Mateus ficou na casa da Dona Teresa. A porta se abriu. Seu Antônio apareceu, os cabelos brancos desgrenhados, o rosto abatido. Surpreso ao ver quase 10 pessoas ali. "Boa noite. Aconteceu alguma coisa?" Seu Luiz deu um passo à frente. "Queremos ouvir o senhor. Sobre o Mateus. Sobre o que o senhor fez." Seu Antônio hesitou, os olhos percorrendo o grupo, parando em Clara. Eu não sabia que era tão grave. Nunca imaginei."
Clara o interrompeu. O senhor nunca quis ouvir. Quando eu pedi para parar de dar comida pro meu filho, o senhor continuou. Quando ele recusava, o senhor dizia: eu vou ficar triste se você não comer o ponto. Uma das mães falou, irritada. O senhor acha que isso é fofo? Que é afeto? Antônio suspirou e deu um passo para trás. Eu só queria que alguém precisasse de mim. Moro sozinho. Sem filhos. Quando o Mateus vinha me visitar, me fazia sentir útil. O seu valor não pode ser construído sobre a dor de uma criança. Disse Clara, com os olhos firmes. Antônio abaixou a cabeça. Eu peço desculpas. Nunca quis machucar ele. Clara respirou fundo, tentando manter a voz firme. Pode ser que o senhor não tenha feito por mal. Mas as consequências são reais. E o senhor precisa encará-las. Na manhã seguinte, os moradores organizaram uma reunião de emergência. Pela primeira vez em anos, discutiram seriamente a necessidade de o condomínio adotar regras sobre interações com crianças na comunidade. Lúcia sugeriu. Acho que devemos colocar avisos em todos os andares. Proibido oferecer alimentos a crianças sem autorização dos pais. Seu Luiz acrescentou. E exigir que todos os moradores assinem um termo de compromisso de não manter contato privado com menores. Alguns acharam exagerado. Mas quando Clara se levantou com o microfone, a sala inteira silenciou. Eu sei. Moramos em comunidade. Confiamos na bondade. Mas bondade cega pode matar. Uma criança não tem discernimento para saber o que pode ou não. Os adultos precisam ser os guardiões. Eu falhei uma vez. Não quero que mais ninguém repita esse erro. Dona Célia foi a primeira a aplaudir. Depois, todos os demais. Não porque concordavam com tudo, mas porque, enfim, entenderam que o silêncio também é culpado. Naquela tarde, um novo aviso foi fixado na entrada do prédio. Não aceite alimentos de vizinhos. Proibido o contato com crianças sem responsável presente. E embaixo, em letras vermelhas. Seja gentil, mas não ultrapasse os limites. Clara levou Mateus para dar uma volta no pátio. O menino viu o novo aviso e perguntou. É por minha causa esse cartaz, mãe? Clara apertou a mão do filho. Por você. E por todas as outras crianças. Eu não quero que o seu Antônio fique triste. Mas, e eu também não quero sentir dor de novo. Clara se abaixou, olhando fundo nos olhos do filho. Você não precisa carregar a tristeza dos outros. Crianças não têm essa obrigação. Mais tarde, naquela noite, quando Clara voltou para casa para buscar alguns pertences, encontrou um envelope pequeno empurrado por baixo da porta. Sem remetente. Dentro, havia um bilhete escrito à mão, com letras trêmulas e envelhecidas. Me desculpe. Nunca mais vou me aproximar de nenhuma criança. Não peço perdão. Só desejo que Mateus possa viver sem carregar no corpo a culpa que deveria ser minha. Antônio. Clara leu o bilhete e desabou no chão. A carta não aliviava seu coração. Mas era um encerramento necessário. Ela não pretendia responder. Mas sabia, o Sr. Antônio, aquele que costumava sentar na varanda do andar de baixo com um sorriso gentil, nunca mais seria lembrado como o velhinho simpático. O bairro mudou. Ninguém se odiava, mas todos aprenderam a manter distância. As crianças não entravam mais livremente nas casas alheias. Os adultos observavam, cautelosos. Não havia mais abraços impulsivos, nem balas oferecidas de mão em mão. Alguns diziam que era sinal de uma sociedade fria. Mas Clara pensava diferente. Às vezes, foi justamente o calor excessivo e cego que fez as pessoas esquecerem que crianças precisam ser protegidas com razão, não apenas com emoção. Depois que a reportagem O Menino que Quase Perdeu o Rim por 730 Dias de Descaso foi publicada, Curitiba se agitou. As histórias de Mateus e Clara deixaram de ser apenas conversas de vizinhos, tornaram-se um catalisador de mudanças reais na saúde pública local.
Numa manhã de segunda-feira, Clara recebeu uma ligação de um jovem jornalista chamado Márcio Alves. Olá, dona Clara. Gostaria de fazer uma entrevista mais aprofundada sobre a história da senhora e do Mateus. Poderia nos conceder um tempo? Clara assentiu imediatamente. Quero que a história do meu filho seja a voz de muitas outras crianças. A entrevista aconteceu na redação de um jornal pequeno no centro de Curitiba. Márcio ligou o gravador, o olhar cheio de respeito. A senhora acha que a negligência médica e a falta de escuta foram as principais causas do que aconteceu com Mateus? Clara olhou ao longe, a voz firme. Sim. Quando uma criança sente dor, ela não sabe explicar com precisão. Só sabe dizer que dói, chorar, recusar comida. Se os adultos não escutam, se não investigam com seriedade, as consequências podem ser fatais. Pode compartilhar os momentos em que se sentiu mais sozinha? Foram muitos. Mas talvez o pior foi quando a professora e o médico me disseram que eu estava imaginando coisas. Que meu filho inventava a dor para chamar atenção. Me senti empurrada para um mundo de dúvidas, e mesmo sabendo que meu filho estava realmente sofrendo. Márcio assentiu, ouvindo atentamente. E o que fez a senhora não desistir? Clara sorriu leve. Comecei a anotar tudo. Observei cada refeição, cada dor. Busquei todas as formas possíveis de fazer exames mais aprofundados. Mesmo quando pensei em desistir de tanto cansaço e julgamento. A sua história inspirou muitas mães. A senhora fundou o grupo Mães Corajosas, certo? Sim. Percebi que não era só comigo. Muitas mães estavam passando pelas mesmas dores e solidão. Queremos nos apoiar, ajudar umas às outras, e principalmente, exigir que o sistema de saúde acorde. A matéria foi publicada na semana seguinte e se tornou o centro das atenções. O secretário de Saúde do Estado não pôde ignorar. No dia seguinte, foi emitido um comunicado oficial anunciando um novo programa de treinamento especial para médicos da rede estadual, com o tema Ouvir os sintomas infantis, mesmo os mais vagos. O chefe do Departamento de Pediatria, Dr. Carlos Medeiros, discursou na cerimônia de abertura. Pagamos o preço da negligência. Histórias como a de Mateus não deveriam mais se repetir. Este é um alerta e uma responsabilidade de todos que atuam na medicina. Clara foi convidada a participar. Quando subiu ao púlpito, o auditório inteiro ficou em silêncio absoluto. Senhores médicos, sou Clara, uma mãe que foi ignorada, suspeitada e precisou lutar sozinha contra a dor do meu filho. Não venho aqui para culpar, mas para chamar a atenção de médicos, por favor, escutem. Dediquem tempo até mesmo aos gritos mais vagos de socorro. Basta ouvir, e vocês podem salvar muitas crianças além de restaurar a confiança das famílias. Ela olhou para a plateia. Uma criança em dor não sabe dizer eu realmente estou com dor, mas sabe chorar, gemer, recusar alimentos. Por favor, não transformem essa dor em motivo de dúvida. Em seguida, um programa infantil da TV convidou Mateus ao vivo, com o título de O Pequeno Herói de Si Mesmo. Em um trecho breve, ele falou com inocência, mas com força. Eu tinha pedras na barriga. Sentia muita dor e não queria ir à escola. Mas não desisti e agora estou bem. Quero que todos os meus amigos fiquem bem, como eu fiquei. A apresentadora Isabela incentivou. Obrigado, Mateus, por compartilhar sua história. Você é herói para muitas crianças. A plateia aplaudiu entusiasmada, e diversas mensagens de apoio foram enviadas ao programa. Com a repercussão e o apoio do Ministério da Saúde, o treinamento foi rapidamente implementado. Médicos das regiões interioranas passaram a avaliar sintomas infantis com mais profundidade, mudaram sua postura com os pais e foram encorajados a trabalhar em parceria com as famílias. Clara participou de vários eventos como palestrante, atuando como ponte entre pacientes e profissionais da saúde. Em uma conferência médica, o Dr. Rodrigo encontrou Clara. Você está fazendo um excelente trabalho, Clara. Admiro sua persistência. Sem você, Mateus talvez não estivesse entre nós. Clara sorriu. Somos uma equipe nessa luta.
E acredito que ajudaremos muitas outras crianças. Quanto ao Sr. Antônio, uma vez considerado o velhinho simpático, ele foi excluído pela comunidade. Morando sozinho num apartamento pequeno, passou a receber apenas olhares frios e distantes. Certa vez, Clara foi visitá-lo por sugestão da Dona Teresa. Antônio, não vim para acusá-lo ou guardá-lo rancor. Vim para que o senhor compreenda a dor que minha família enfrentou. O idoso, tremendo, disse: Eu errei. Sei disso. Perdi tudo. Clara olhou-o com compaixão. Agradeço por admitir. Mas ninguém tem o direito de se aproveitar da inocência de uma criança. Ele assentiu, chorando em arrependimento tardio. Em uma tarde ensolarada, Clara levou Mateus a um parque próximo. O menino corria e brincava com outras crianças, livre da fragilidade de antes. Clara sentou-se num banco, observando-o com esperança. Uma mãe desconhecida, cujo filho brincava com Mateus, aproximou-se. Meu filho contou sobre o Mateus. Obrigada por sua coragem. Graças a você, muitas mães aprenderam a proteger melhor seus filhos. Clara sorriu e respondeu: Se conseguirmos salvar apenas uma criança, todo o sofrimento terá valido a pena. Mateus correu até ela e segurou sua mão. Me sinto leve como uma nuvem, mamãe. Clara ergueu os olhos para o céu azul e sussurrou: Você é a nuvem, a luz, a esperança. A história de Clara e Mateus tornou-se um símbolo de alerta para a medicina, da força maternal incansável e do poder transformador do amor sobre a dor. Essa história nos ensina que compreensão e escuta mesmo diante de sinais sutis são a chave para salvar vidas. Silêncio e descaso podem gerar danos irreparáveis, inclusive risco de morte. O amor precisa caminhar junto com responsabilidade e razão para que sentimentos não ferrem os mais vulneráveis. E, acima de tudo, é imprescindível que a sociedade e a medicina caminhem lado a lado com as famílias, protegendo e cuidando das crianças com empatia e expertise. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.